E nós somos aqui, ó Deus, para te prestar um culto, ó Deus, de agradecimento, de sacrifício vivo, santo e que agrada a ti, Senhor. E nesse momento nós também queremos ser edificados pela tua palavra, pela tua verdade. Queremos, ó Deus, estar recebendo aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo, e com certeza preparou para este momento, para as nossas vidas. Queremos, ó Deus, ter a nossa mente aberta, o nosso coração receptivo, ó Deus, para receber a tua palavra, assim, ó Deus querido, que permanece, que é duradoura, que é para sempre. Deus querido, muito obrigado. Senhor, abençoe também as crianças que estarão subindo. Derrama, Senhor Deus, a tua unção sobre a vida daqueles que vão ministrar sobre a vida delas. É o que nós pedimos, agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. Deixa eu... Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Obrigado, minha irmã. Amém? Deixa eu ler ali. A partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 10, Júnior. Diz assim: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. E acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou suas servas buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava, e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para que amamente o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para sua casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Senhor, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus que nos guarda, Tu és um Deus, o Pai, que cuida de cada um de nós. Eis aí a Tua palavra, Senhor, eis aí a Tua igreja. Senhor, eu me coloco nessa hora, Senhor, como um canal desobstruído, Senhor, aqui neste lugar, nessa noite. Que o Senhor cresça neste lugar. Quem tem que aparecer é o Senhor, quem tem que aparecer é as Suas maravilhas, para que o Teu nome seja exaltado neste lugar, Senhor. Senhor, toma a nossa mente, o nosso coração. Senhor, eu te peço nessa hora que toda distração seja jogada por terra nessa hora. Que o Senhor Deus possa levar a nossa mente cativa, Deus, ao trono da Tua glória. Senhor, se entrou alguém aqui triste, Senhor, que Teu espírito de alegria comece, Deus, a encher esse coração, Senhor, e comece a trabalhar e moldar. Senhor, se entrou alguém aqui enfermo, doente,
meu Pai, o Senhor é um Deus da cura, que o Senhor possa derramar a cura nesse lugar nessa noite. Se entrou alguém aqui, Senhor, totalmente, Senhor, com seus pensamentos, ó Deus, contrários, meu Deus, eu te peço, o Senhor é um Deus que cuida dos nossos sentimentos, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar nessa noite de nós, que o Senhor possa cuidar da tua casa, da tua igreja. É o que eu oro a Ti nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Poder sentar, amados. É um privilégio muito grande para mim estar aqui nessa noite, estar ministrando, né, pela primeira vez aqui no nosso novo templo, na nossa nova casa. Queridos, olha só, na última vez, né, que nós ministramos lá no outro templo, no nosso antigo templo lá, eu comentei isso com poucas pessoas, eu comentei isso, e no dia que eu fui ministrar, que o pastor me ligou e pediu para eu ministrar, eu entrei pedindo ao Senhor, falei, Senhor, que o Senhor faça algo diferente. Faça algo diferente, Senhor. E o Espírito Santo falou assim comigo: para eu fazer algo diferente, é necessário você também fazer algo diferente. Porque às vezes a gente quer que Deus faz tantas coisas, mas nós não fazemos por onde aquilo acontecer. E eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo falou comigo algo para eu fazer, particular meu, algo, né? E eu fiz esse dia. Esse dia eu não saí do meu quarto até na hora do almoço esse dia. Eu acordei e fiquei dentro do quarto. Nem tomei café, fiquei dentro do quarto orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, que o Senhor faça algo diferente. Senhor, que o Senhor faça, a minha oração era essa. Senhor, faça algo diferente. Senhor, faça algo diferente. E o costume é de nós colocarmos tinha que passar para o Júnior o texto e passar o nome da administração. O nome da administração em si. Deus já tinha me dado tudo que eu ia falar em si, mas não tinha me dado o nome. E eu pedindo, Senhor, eu preciso de um nome, Aí vem um montão de coisas na nossa mente, não é isso. E eu fiquei assim, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der um título para essa mensagem. E quando deu meio-dia, eu saí do quarto, era 12:10 mais ou menos. Eu falei assim, Deus não vai me dar o título dessa mensagem, eu também não vou colocar. Na hora que eu levantei da cama para eu sair do quarto, o Espírito Santo falou assim: o nome da administração vai ser assim, hoje eu abro um novo ciclo. Esse foi o nome. Hoje eu abro um novo ciclo. Quem estava lá naquele dia no culto, viu que daquele dia em diante, Deus começou a fazer, naquele dia Deus já começou a fazer, Deus já começou o reboliço naquele dia. Naquele dia ali nós conseguimos o número do rapaz, né? No mesmo dia. Na hora da administração, o Espírito Santo tocou no coração da pastora, tocou no coração do Lauro, tocou no coração de outras pessoas, para que as coisas começassem a acontecer. Então assim, é um privilégio muito grande em nós vermos que o nosso Deus, Ele não é um Deus que brinca em serviço. Quando Deus fala algo, quando Deus decreta algo sobre nós, é porque Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. E assim como Deus falou, hoje eu abro um novo ciclo. Deus abriu um novo ciclo. Deus abriu um novo ciclo na nossa igreja. Deus abriu um novo ciclo na minha vida e na sua vida. Agora depende eu e você, nós nos colocarmos aonde Deus quer que nós estejamos, para nós estarmos trabalhando. Nós não podemos vir, igual foi ministrado aqui, já antes, no culto da virada, o pastor ministrou algo, né, sobre o final do ano. Aquilo me impactou a hora que ele falou, e foi uma coisa que eu coloquei diante de Deus. Que ele falou que no final do ano, né, ele quer chamar aqui na frente pessoas que foram
ganhas esse ano. Orar por pessoas que foram em agradecimento a Deus, chamar as pessoas que foram convertidas aqui na frente, para estarmos orando por essas pessoas em agradecimento a Deus. Não foi isso que o senhor falou? No final, no culto da virada? E eu coloquei isso como propósito no meu coração. Falei, Senhor, esse ano o maior propósito que eu quero com o Senhor é esse. É de no final do ano, eu olhar lá na frente e ter alguém que eu ganhei para o Senhor. É ter alguém que eu ganhei para o Senhor. Senhor, esse ano eu não quero saber de nada. Eu não quero olhar para as circunstâncias que estão nos cercando. Eu não quero olhar para... Nós estamos mudando. Nós estamos vivendo uma mudança repentina. E a pastora estava ministrando aqui, eu não vi no dia que a Miriam pregou, mas ela falou que a Miriam pregou sobre o vinho novo e na semana passada ela falou alguma coisa. Nós somos muito difíceis com mudança. A própria Bíblia relata isso. Nós somos difíceis com mudança. Então assim, eu não quero, o que eu estou pedindo a Deus, orando a Deus, eu não quero me pegar às críticas, querido. Eu não quero me pegar às críticas. Nós estamos mudando, são mudanças. São mudanças em todos os aspectos. Não é só mudança, nós temos que entender o seguinte, não é só mudança na parte administrativa da igreja. É uma mudança nossa também de mentalidade. Tem que existir uma mudança da minha parte, da sua parte de mentalidade. Então, para que nós venhamos cooperar com essa parte administrativa toda que está acontecendo, nós precisamos colocar propósitos e alvos na nossa vida. Para nós vencermos essas dificuldades, que às vezes as pessoas têm dificuldade em mudança, em olhar as coisas, em criticar as coisas, em ter um olhar crítico das coisas. Isso é normal as pessoas terem olhar crítico. Mas eu queria convidar você, querido. Queria convidar você ao teu maior propósito dentro da igreja. Não seja olhar para as falhas de líderes e de ministério. Que o seu maior propósito na igreja seja ganhar vidas para o Senhor. Que todo o seu empenho que você vai ter em criticar, você coloque esse maior empenho em visitar, em ganhar pessoas, em falar pessoas e deixar. Sabe por quê? Porque Deus é quem vai cuidar, querido. Deus é quem vai cuidar das outras partes. Deus é quem vai cuidar da igreja. E nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Amém? Amém? Então assim, eu me sinto privilegiado em ver Deus agindo no nosso meio. Em ver Deus fazendo as coisas no nosso meio. E entenda uma coisa. Isso é apenas o começo daquilo tudo que Deus tem para fazer nesse lugar. Nós temos que entender o seguinte: Deus nos trouxe para cá, abriu um novo ciclo na nossa vida. Não é para a gente ficar vivendo a mesma coisa. Não é para a gente entrar nesse lugar aos domingos e sair a mesma pessoa. Não é para as pessoas doentes entrar nesse lugar e saírem doentes desse lugar, não é, querido? Deus nos chamou porque Deus tem falado há muito tempo. Eu tenho algo específico para esse lugar, eu tenho algo específico para essa igreja, eu tenho algo específico para essa igreja. Então, a igreja não é a Igreja Batista Renovada. Deus não tem algo com o nome. Deus não tem algo com o nome, porque ali poderia ser qualquer outro nome. A Igreja Batista Renovada sou eu e é você. As curas vão sair quando eu e você nós formos visitar as pessoas, quando eu e você se levantar para orar, quando eu e você começar a falar de Jesus. Isso é Igreja Batista Renovada. É eu e você, porque o nome não muda nada. O que vai mudar é a minha atitude e a sua atitude. O que vai mudar é eu entender que eu sirvo um Deus poderoso. É que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. E Deus nos trouxe para cá, querido. Deus nos trouxe para esse lugar. Deus nos tirou, né, de um lugar pequeno, de um lugar onde não tinha estacionamento, num lugar onde os irmãos eram multados, no lugar onde os carros eram mexidos dentro dos carros. Quantas pessoas lá do outro lado o carro foi roubado? Deus nos trouxe num lugar para estarmos todos guardados. Porque Deus tem algo grande a fazer no nosso meio. Eu quero convidar você hoje. Se você crê, nós precisamos crer como igreja.
crer como igreja. A minha mentalidade, a sua mentalidade, a partir de hoje, querido, nós vamos mudar. Nós vamos priorizar o reino. Sabe por quê? Porque eu e você não somos desse mundo. A gente acaba se preocupando com as coisas desse mundo e negligenciando as coisas que são eternas. A partir de hoje, quero convidar você. Quero convidar você, nós como igreja, todos nós, a nos posicionarmos em relação a isso. Senhor, o que eu mais quero, tira de mim esse espírito de crítica, autocrítica. Coloque em mim um espírito de ganhador de almas. De ganhador de almas. Sabe por quê? Porque Deus tem um decreto estabelecido sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quem crê nisso? Amém? Então vamos lá. Queridos, olha só. Essa passagem é uma passagem que eu até ministrei na pastora Jane alguma coisa no dia que eu fui ministrar lá. E ainda ficou algumas coisas que eu queria falar lá, mas o tempo era curto, né? E o que Deus tinha para ministrar lá, ministrou lá naquele dia lá. Nós vemos aqui que esse texto é uma história, né? Nós vemos aqui sobre o nascimento de Moisés. Nós vemos que no capítulo 1, quando ali ele vem relatando, né? Quando Jacó veio com a sua família pro Egito, né? Na época de José ainda. Então veio cerca de 70 pessoas com as tribos, com os filhos de Jacó em si, e ali eles ficaram, né, foram ficando ali, até que morreu todo mundo, e relata aqui que o faraó que entrou, ele não conheceu José, não conheceu, né, as coisas que José tinha feito, e nós vemos que o faraó da época, ele fez um censo, né, mandou fazer um censo em todo o Egito e viu que o povo hebreu, ele crescia muito. Então assim, nós podemos ver que quando o povo saiu do Egito, né, quando Moisés liberta o povo, era faixa de 2 milhões, 2 milhões, outras pessoas falam 3 milhões de pessoas. Vocês imaginam? Entraram mais ou menos 70 pessoas. Olha como cresceu. Para 2, 3 milhões de pessoas. Então, esse faraó mandou fazer um censo e viu que o povo crescia demais. E como ele viu que crescia demais, isso o temerou. Ele ficou com medo. Porque ele falou assim, olha só, o povo hebreu, ele não sabia a força que tinha. Ele começou a pensar, olha só, você imagina se daqui a uns anos eles resolvem se rebeliar contra nós. E na época, mais ou menos, 600 mil homens que sabiam mexer com armas dos hebreus. 600 mil homens, mais aproximadamente. Então ele começou a ficar com medo. E ele começou a falar assim, olha só, nós temos que dar um jeito para diminuir o crescimento desse povo. E Faraó mandou fazer várias coisas. Mandou aumentar o serviço, né? Mandou fazer com que eles dobrasse a carga sobre eles, dobre a carga que eles não vão ter tempo. Depois mandou as parteiras. Olha só, se nascer menina, vocês deixam viver. Mas se nascer homem, vocês matam. Vocês matam os meninos. E as parteiras, nós vemos lá na história, que as parteiras, elas temeram a Deus. Ela não matou as crianças. E a Bíblia fala que Deus abençoou a vida das parteiras. E o faraó até manda chamar as parteiras e falar, olha só, por que vocês não estão matando? Eu não dei a ordem para vocês matarem os que eram meninos, mas não estão morrendo. E continua crescendo. Continua crescendo. Até que o faraó decretou e falou assim, ó, todo menino que nascer vai ser jogado, lançado no rio. Vai ser lançado no rio Nilo. Então, nós podemos ver o seguinte, né? Deus já tinha algo sobre
aquele povo hebreu, Deus já tinha algo sobre a vida de Moisés. Deus, na sua onisciência, antes até mesmo de Moisés nascer, Deus já tinha decretado algo sobre a vida de Moisés. Deus já tinha decretado que Moisés ia ser o homem a qual iria libertar o povo. Deus já tinha. Mas nós vemos que o inferno também levanta um decreto. O inferno levanta um decreto. Faraó levantou um decreto e falou assim, mata todo menino que nascer. Mata todo menino que nascer. E uma coisa que me chama a atenção, querido, sabe o que é? É que fala que Moisés nasceu e Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Por 3 meses Joquebede escondeu Moisés. Agora, o raciocínio é, naquela época, Joquebede e Anrão eram pessoas pobres, eram escravos. Eles eram escravos. Eles não tinham uma bela cabana. Eles não tinham uma bela... todo mundo não tinha uma bela tenda. Era todo mundo pertinho de todo mundo. Era todo mundo junto com todo mundo. Como é que vive uma família que eles já tinham, Miriam e Arão? Como é que vive uma criança 3 meses sem chorar? Já pararam para pensar nisso? Como vive uma criança 3 meses sem tomar banho de sol? Jesus, repreende essa música. Sem tomar banho de sol, nós vemos que é essencial para a criança pegar sol. É essencial para tudo pegar sol. Joquebede não podia pegar Moisés e sair com Moisés andando na rua. Porque quantas outras crianças não morreram? Você acha que se um vizinho dela que teve o seu filho morto descobrisse que Joquebede tinha um filho, um homem, dentro da casa dela, ele ia ficar quieto? Ele não ia denunciar? Joquebede, eu perdi o meu filho, por que você vai ter o seu? Você acha que eles não iam denunciar? E como a criança não chora? Como uma criança não chora? São coisas que eu me peguei pensando, falei, meu Deus, é um milagre mesmo de Deus, a vida de Moisés. Isso nos traz, sabe o que, querido? Que não importa o decreto que o inferno tem levantado sobre a sua e a minha vida. Se Deus já decretou algo sobre a minha e sobre a sua vida, não importa as circunstâncias, não importa, Deus vai fazer coisas grandes. Nós vamos ver milagre da parte de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? E nós vemos que chega um ponto em que Joquebede não consegue mais esconder. Aí Joquebede pega o menino, porque a ordem de Faraó era lançar a criança no rio. Joquebede pega o menino, faz um cesto bonitinho, betuma o cesto, impermeabiliza o cesto, forra o cesto bonitinho e coloca Moisés no rio. Aí vocês imaginam o coração de Joquebede, o coração de Anrão. Por quê? Porque já começou a colocar a família dela em risco. Se os soldados chegam, invade a casa de Joquebede e vê que lá tem uma criança, um menino, eles desobedeceram a ordem. Isso poderia causar a morte de todo mundo, da família inteira. E eles se viram numa situação que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Nós vamos ter que desfazer desse menino. Nós vamos ter que, senão nós vamos matar todo mundo. E Miriam e Arão já é grandinho já. Como que vai morrer todo mundo? Nós vamos desfazer desse menino. Vocês imaginam o coração de Joquebede para colocar
Moisés no rio. Como ficou o coração de Joquebede como mãe, o coração de Arão como pai, em ter que colocar, em saber que ia colocar o filho no rio, e ia morrer a criança, ia morrer o menino. Mas nós vemos que quando Joquebede pega e coloca o menino, por quê? O rio já era o sinal, sim, onde ela não poderia fazer mais nada. Saiu da mão dela. Saiu da mão dela. Saiu da proteção dela. Aonde ela não podia fazer mais nada. Ela poderia até estar com o coração esperançoso, estar com o coração cheio de fé. Assim como Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele foi, obedeceu a Deus, mas estava com o coração dele cheio de fé. Eu queria trazer, querido, para a minha vida e para a sua vida uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes, existem coisas que acontecem na nossa vida, existem decretos lançados sobre nós, existe situação em qual nós estamos vivendo, que nós precisamos pegar e tirar da nossa mão. O menino dentro de casa, ele estava protegido. Mas para Joquebede ver um milagre na vida dela, ela teve que tirar da proteção dela e teve que ter fé em jogar um menino no rio, em colocar um menino no rio. E às vezes com a gente acontece muito isso. Às vezes existem situações que estão acontecendo na nossa vida, existem coisas dentro de nós, existem situações que nós precisamos colocar no rio. E às vezes a gente acha que o colocar no rio é uma sentença de morte. Às vezes a gente acha que desfazer de algo é uma sentença de morte. Ao nosso ver, nós não vamos conseguir, porque existe um decreto que foi lançado sobre nós. Existia um decreto que o menino tem que morrer. Às vezes, tem um decreto sobre a minha vida e sobre a tua vida, que você e eu, nós temos que morrer. Mas em que sentido, às vezes você está falando um decreto que às vezes eu tenho que morrer? Querido, às vezes existe um decreto de morte dentro de nós e nós não sabemos. Lançado sobre nós, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Um decreto de morte, talvez morte física, um decreto de morte emocional. Talvez exista um decreto em qual até hoje você não conseguiu se desenvolver na tua vida por causa de um decreto que foi lançado lá atrás sobre você. Talvez você, quando criança, foi decretado algo sobre a tua vida, e até hoje você vive consequências desse decreto que foi lançado sobre você. Talvez quando você era criança, alguém virou para você e falou assim: ó, você não vai ser nada, quando você crescer você não vai dar em nada. Talvez pessoas falaram para você assim: ó, quando você casar, você vai comer o pão que o diabo amassou. Você vai arrumar uma mulher que ela vai te fazer de gato e sapato. Você vai arrumar um homem que vai te bater porque você não me obedece. Quantas mães e quantos pais não fizeram decreto sobre vida de filhos, querido? Quantas pessoas não decretaram algo sobre você? E até hoje, muitas pessoas vivem a vida que vivem porque elas não têm noção, estão presas emocionalmente e outra coisa, sem elas saberem que estão presas por causa de um decreto que foi lançado sobre a sua vida. E muitas pessoas faz igual Joquebede, esconde o menino. Esconde o menino. Sabe por quê? Porque ninguém pode ver. Ninguém pode ver. Ninguém pode ver aquela dor, amargura que está dentro do seu coração. Às vezes você não tem coragem de colocar para fora, mas só você sabe que está lá dentro.
Só você sabe. Só você que ouviu, só você que viveu, sabe? Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, querido. Nós estamos vivendo tempo, Deus nos trouxe para cá para um novo tempo, para um tempo de libertação, para um tempo aonde Deus vai transformar vidas nesse lugar. Hoje eu quero convidar você, querido, a você fazer um cesto, a você tirar tudo de dentro de você, querido, e lançar lá no rio. A você tirar, sabe por quê? Até melhor. Você não precisa tirar nada de dentro de você, não. Quero convidar você, sabe fazer o quê? A você se jogar no rio. A você se jogar no rio. Porque você vai sair da sua dependência. Você vai sair da sua dependência. Eu vou sair da minha dependência. Vamos sair da nossa dependência. E nós vemos que Joquebede joga Moisés no rio e deixou o menino lá na beira do rio. E nós vemos que o menino, eu estava estudando algo interessante, que eu achei interessante, de alguns estudiosos, arqueólogos, os caras que foram lá no rio, lá, foram no lugar onde supostamente, né, os guias falam aqui que foi lançado o menino, que a história diz que é nesse lugar aqui que foi lançado o cesto do menino. E se nós formos ver, não existe, pela lógica, olha só, o rio flui nesse sentido, o rio flui nesse sentido, e o cesto é lançado aqui. Só que a piscina aonde a filha de Faraó ia se banhar era acima do rio. Era sentido contrário à correnteza do rio. Olha só. E como é que esse cesto foi parar lá onde onde a filha de Faraó estava se banhando? Até nisso tem milagre, porque não era para baixo, era para cima. Ele foi colocado abaixo e a piscina era para cima. Até nisso tem milagre de Deus. Até nisso. E nós podemos ver que o menino está no rio, e uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? Moisés não tinha nome. Quem deu um nome para Moisés? Quem foi? Foi a princesa. Como com a criança de 3 meses não tem nome? Não foi os pais dele que colocaram o nome dele. Moisés foi ter nome depois de 3 meses de idade. Depois de 3 meses não, né? Mas Moisés não tinha nome. Talvez porque os seus pais não tinham esperança que ele ia sobreviver. Talvez seus pais achavam que os soldados, qualquer hora, qualquer momento, iam chegar e ia pegar a criança. Talvez eles não quiseram nem ter um vínculo maior em até colocar nome. Mas nós vemos que quando ele é lançado, uma coisa que me chama a atenção aqui, ó, no versículo 5, diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Aonde que a donzela estava? Na beira do rio. Vendo ela o cesto, vendo ela quem?
A filha de Faraó. Certo? Quem viu a criança? Foi a filha de Faraó. Certo? Quem viu a criança foi a filha. Mas quem é que estava na beira do rio? As donzelas. Certo? Por que as donzelas não viram que elas estavam na beira do rio? E quem viu a criança foi a filha de Faraó. Já pararam para pensar nisso? Não foram as donzelas que viram a criança. Elas estavam à margem do rio. Mas quem viu a criança foi a princesa. Foi a princesa. Isso nos mostra, sabe o que, querido? Isso nos traz, sabe o que? Existem pessoas que elas reclamam de tantas coisas, reclamam de pessoas. Poxa, fulano tá aqui, ó, do meu lado, tá vendo minha situação e não me ajuda. Pessoas reclamam que pessoas não ajudam, pessoas reclamam, pessoas que não estão ali perto, que não, poxa, eu estou passando por situação e ninguém vem fazer nada, ninguém fala comigo, ninguém vem. Quem já orou aqui assim? Passando por situação difícil e fala assim, poxa, ninguém vem aqui, ninguém me manda mensagem, ninguém faz nada. Seja sincero, quantos já pensaram e já olharam e já falaram assim? Quantas pessoas? Os irmãos estão santos hoje. Não é possível. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas. Às vezes nós nos preocupamos e nós colocamos a nossa expectativa. Quantas pessoas colocam expectativa em outras pessoas? Quantas pessoas colocam expectativa, acham que a pessoa vai resolver o problema dela? Quantas pessoas deixam de viver a sua vida para ficar tendo expectativa em outras pessoas, querido? Quantas pessoas? Nós podemos ver que as donzelas, elas não viram a criança, sabe por quê? Porque elas não tinham o poder para mudar a trajetória do menino. Se elas pegassem o menino, tanto faz. Mas agora, quem viu o menino tinha autoridade para mudar a história dele, que foi a princesa. Então, querido, se você, olha só, nós precisamos mudar a mentalidade. Não se preocupa que fulano não liga para você, que ciclano não liga para você, tal. Sabe por quê? Quem vai te ver, quem está te vendo, quem está cuidando, é aquele que pode mudar a tua história. Porque fulano e ciclano não pode mudar a tua história. Mas aquele que pode mudar a tua história está olhando para você e vendo você nessa noite. Amém? Você crê nisso, querido? Você crê nisso em nome de Jesus? Então nós vemos que ela pega o menino, ela vê o menino, vai até e fala assim, ó, esse aqui é o menino dos hebreus. Esse aqui é o menino dos hebreus. A minha Bíblia, ela fala que ela teve compaixão quando ela olhou o menino. E ela pega o menino e Miriam, rapidamente, espertamente, Miriam já vai correndo e fala, olha, você quer que eu arrume alguém para cuidar, para dar de mamar para o menino? Eu quero que você arrume esse Miriam, já vai logo em Joquebede. Traz Joquebede e o bebê volta para casa. E o bebê volta para casa. Deus fez um milagre, Deus gerou, Deus fez com a fé que Joquebede teve para botar o menino no rio, a fé que Joquebede teve de lançar, tirar debaixo da proteção dela e colocar nas mãos de Deus. Deus fez algo sobrenatural, deu livramento, deu escape,
sobre a vida de Moisés. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se eu e você tirarmos aquilo que está nos prendendo, aquilo que está dentro de nós, tirarmos da nossa proteção e nós colocarmos nas mãos de Deus, Ele vai trazer o escape, a vitória para a minha vida e a sua vida, querido. Ele vai transformar a tua vida, aquilo que te prende não vai te prender mais. Aquilo que faz com que você não consiga ter uma vida estruturada diante de Deus, vai ser quebrado, e você e eu vamos ter uma vida estruturada diante do Senhor, querido. E nós vemos que aquilo que era para ser morte, aquilo que o decreto do inferno tinha lançado sobre a vida de Moisés, tentando quebrar aquilo que Deus tinha decretado sobre a vida de Moisés, que ele ia ser aquele a qual iria libertar o povo. O decreto do inferno que veio para tentar frustrar os planos de Deus. Deus pegou Moisés, levou Moisés para o palácio, que aquele a qual queria matar Moisés foi aquele a qual Moisés foi criado como filho, onde Moisés teve a melhor educação, olha só que tremendo, da onde saiu o decreto para matar Moisés, foi onde para onde Moisés foi, que foi estruturado, aprendeu a ler, aprendeu a lutar, aprendeu tudo de melhor. Da onde saiu um decreto de morte. Deus levou ele lá dentro, estruturou ele lá dentro. O tiro do inferno saiu pela culatra. Deus enviou ele lá, para ele ser estruturado dentro do palácio de Faraó, para mostrar para o inferno que quando Deus tem algo sobre a vida de alguém, não existe decreto de ninguém na terra que possa quebrar o decreto que Deus deu sobre a vida daqueles a qual o teme e daquele a qual Deus tem um propósito específico sobre as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Queria que você começasse, o Espírito Santo vai começar a trazer à tua mente aquilo que foi lançado sobre a sua vida. Existem pessoas aqui que talvez tiveram pais muito carrasco, pais muito duros. Existem pessoas aqui talvez nessa noite que já vieram de outros casamentos, em que não viveu uma vida legal no seu outro relacionamento, e que carrega dentro de você insegurança, carrega dentro de você, você não consegue se entregar totalmente, porque você tem medo de viver a mesma coisa. Existem pessoas aqui que, lá eu até dei o testemunho, que talvez você passou por fizeram você ser exposto. Uma das coisas que mais contrai as pessoas, que mais fecha pessoas para relacionamento, para ter convívio com pessoas, é quando uma pessoa lá é exposta publicamente. Talvez alguém fez você passar uma vergonha publicamente. Isso não deixa com que você consiga se desenvolver na sociedade. Você não consegue arrumar um bom emprego, porque nas entrevistas de emprego você não consegue olhar no olho daquela pessoa que está te entrevistando. Você não consegue se relacionar bem, você não consegue se sair bem, porque você tem um trauma, você não consegue olhar no olho de ninguém. Isso porque você pode ter sido exposto publicamente, e isso acabou com a tua autoestima. Estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E uma das pessoas responsáveis, primeiramente Deus, claro.
Ainda eu poder hoje poder olhar no olho de qualquer pessoa. Foi um dia a qual eu confessei e o pastor cuidou de mim nessa área. Lembra dos cursos? Ele me botou sentado de frente para ele. E ele mandava eu pregar para ele. Apesar, né, de hoje, né, os irmãos que pregam aí vão saber do que eu estou falando. Os irmãos que pregam. Uma dura, difícil missão para mim hoje. Pregar depois da pastora Ângela, né? É uma dura missão. É uma dura missão. Quem prega sabe. É uma dura missão. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Porque é tremendo ver a senhora pregar demais. É ou não é? A senhora só começa como Ângela. Só começa. A senhora só começa como Ângela. No final não é, do meio para lá não é a senhora mais. A senhora pode até usar o seu raciocínio até o... É ou não é, gente? Fala a verdade. Deus usa muito a senhora. Então, mas é um privilégio também ter essa confiança, né? De estar aqui. Mas, onde eu estava? Perdi até o raciocínio, gente. Fiquei nervoso. E toda vez ele falava assim, ó, prega, eu quero que você prega para mim. Eu e ele sentado, eu quero que você prega para mim. Eu começava a pregar, e quero que você olhe no meu olho. Eu abaixava a cabeça, não conseguia olhar. E ele, eu quero que você olhe no meu olho, olha para mim, você tem que falar para mim. Você não está falando pro chão, você está falando para mim. Olha para mim. Mas eu fui por muito tempo assim, por causa de um trauma. Mas o Espírito Santo, Deus me libertou disso. Hoje eu sou cara de pau até demais. Mas isso me fez perder muitas oportunidades. Talvez existam pessoas aqui que estão com um decreto, que decretaram para você assim, ó, não tem jeito. Você vai morrer. Talvez o diagnóstico do médico é assim, ó, você não tem condições, você não pode ter, você não vai conseguir, pela medicina não dá. É decreto sobre a tua vida. É decreto. Às vezes existem pessoas, né, que estão assim, ó, não tem jeito mais, é deixar para morrer. Decreto de um homem. Decreto de um homem. Um dia, todos nós vamos morrer. Mas enquanto Deus tem algo a cumprir na minha vida e na tua vida, nós não vamos morrer. Nós vamos morrer no tempo determinado por Deus. Existem coisas, se eu e você, igual o pastor falou, na virada, se Deus permitiu que nós chegássemos a esse ano aqui, talvez algum de nós, algumas pessoas, né, nós não sabemos daqui até o final do ano, mas se Deus permitiu que nós viéssemos até aqui, se Deus permitiu que você e eu, com todas as coisas, circunstâncias que nós passamos, igual a pastora falou do Covid, tantas pessoas com consequências, se Deus permitiu que eu e você estamos aqui hoje, é porque ainda há algo para Ele fazer através da minha e da tua vida. Existe algo para Deus fazer sobre a minha e sobre a tua vida. Então, por que não se jogar? Por que não se lançar? Por que não querer ser um instrumento de Deus nessa terra? Por que não? Por que não? Por que não se livrar dessa dor de dentro de você? Por que não ser livre? Por que não ser livre? Por que não poder viver, não querer viver um casamento feliz?
de se entregar totalmente. O nosso Deus, o meu Deus, assim como foram quebrados decretos sobre a minha vida, querido, assim como foram quebrados decretos sobre a minha vida, em que me prendiam, assim como foi quebrado o decreto de doença sobre a minha vida, igual eu já falei, que os médicos falaram que foi um milagre de Deus, quando eu tive a embolia, que foi quebrado um decreto de morte sobre a minha vida. Se Deus permitiu com que até hoje eu chegasse, estivesse aqui, é porque existe algo de Deus, que Deus tem a fazer sobre a minha vida. Quando o médico falou que eu fiquei desesperado, Deus usou a irmã Rose, querido, sem ela saber de nada, ela virou para mim e falou assim: olha só, Deus manda eu te dizer uma coisa, fica tranquilo, porque o processo que você tem que passar é para fortalecer a tua fé. O processo que você tem que passar é porque Deus quer fazer um milagre na tua vida. Ele manda te dizer que esse mal não é para a morte, mas para que a glória dele se manifeste na tua vida. Para que a glória de Deus se manifeste. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, o mesmo Deus que quebrou um decreto na minha vida, Ele pode quebrar na sua também. O decreto que foi lançado de morte, o decreto que foi lançado sobre a tua vida para você ser infeliz, para você não ter nada, Deus quer quebrar esse decreto e quer te dar a paz. Sabe por quê? Porque Ele decretou para aquela mulher lá no poço, Ele decretou para ela e falou assim: olha só, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede dentro de você. Vai fluir o quê? Vai fluir o quê? Ele fala assim: olha só, aquele que crê em mim, ele decretando, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então, querido, não importa o decreto que foi lançado sobre a tua vida, não importa a palavra de maldição que foi lançada sobre a tua vida, querido. Hoje Deus está te vendo. Hoje Deus está vendo a tua casa, Deus está vendo a tua família. Ele está te vendo. Aquele que pode mudar o rumo, o curso da tua história. Aquele que pode fazer em você primeiro, para começar a fazer através da igreja. Sabe por quê? Porque você que é a igreja. Porque é você que é a igreja. Como que você vai testemunhar de algo que você não vive? Como que você vai testemunhar e falar de algo que você não tem experiência? Como que você vai falar de cura? Você vai falar de uma cura, você vai falar se você não tem experiência, querido. Como você vai pregar de alguém que você não conhece? Como alguém aqui falar bem de alguém que não conhece? Quem tem coragem de falar bem de quem não conhece aqui? Ninguém fala bem de quem não conhece. Ninguém fala bem de quem você não convive, que você não conhece o caráter, que você não sabe das atitudes. Ninguém fala bem. Ninguém expressa essa pessoa para ninguém. Ninguém indica um serviço que não foi bom, que não conhece. Nós precisamos mudar isso. E hoje eu quero convidar você, querido. Hoje eu quero convidar você. O Senhor, nessa noite, Ele vai quebrar decretos do inferno nessa noite. O Senhor vai libertar pessoas que estão presas talvez há tanto tempo. Tanto tempo presas. Deus vai libertar.
Eu quero convidar você a nós termos fé. Sabe por quê, querido? Não estou nem fazendo propaganda, mas eu tenho, não sei quem gosta, quem não gosta, quem acha legal, quem não acha, mas passa uma mensagem, aquela série que passa, The Chosen, né? A simplicidade de Jesus. E aonde Jesus passava, ele analisava e via, ele não deixava ninguém para trás. Aonde ele passava, ele queria ir curar as pessoas. Olha só, para nós como igreja, se nós estamos vivendo um novo tempo, um novo momento, nós temos que buscar um novo tempo e um novo momento espiritualmente. Não é só o lugar. Se a Bíblia fala que o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita na minha vida e na tua vida, muitas coisas teriam que acontecer no nosso meio. Que você imagina, nesse raciocínio ao qual eu estou falando, se o mesmo Espírito habita na minha vida, se o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita na minha vida, se habita na sua, olha quantos Jesus tem aqui dentro. Olha quantos provedores de milagres em potenciais. Olha quantos, através do poder de Deus, é claro, para libertar pessoas, para curar pessoas. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite, a igreja. E hoje eu quero trabalhar a tua fé, querido. Quero trabalhar a tua fé, sabe por quê? Não é a minha oração. Não é a minha oração, não. Não é a minha oração. Eu sei que eu posso estar sendo até ousado demais. Mas não é pela minha oração, é pela tua fé. Eu quero convidar aqui na frente. Se a pessoa não estiver aqui, mas se tem alguém da família que vem aqui na frente. As pessoas que estão com um diagnóstico médico, de decreto, quero convidar pessoas que vêm aqui na frente, que sofreram traumas, que você sofreu trauma quando você era criança, que você era adolescente, sei lá. Você que não se sente bem, se sente inseguro no seu casamento. Quero convidar você a vir aqui à frente. Deus vai libertar você nessa noite. Em nome de Jesus, Deus vai quebrar os decretos. Vamos estar orando então. Levante suas mãos aí, querido. Levante suas mãos. E você pense em tudo que foi ministrado nessa noite, que foi ministrado semana passada. Deus está nos levando, está nos direcionando a algo. Queira ser um agente de milagre nessa cidade. Queira ser um agente de milagre. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua presença nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de nós podermos estar na tua casa te adorando. Senhor, que o Senhor possa, Deus, abençoar cada irmão meu, cada irmã minha que veio desse lugar, cada visitante, Senhor, que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, uma semana, Senhor, de alegria, uma semana ao qual o teu Espírito venha falar aos nossos corações, ó Pai. Senhor, que essa semana seja uma semana de bênção, que essa semana seja uma semana, Senhor, de experiência com o Senhor.
Meu Pai, em nome de Jesus, é o que eu oro a Ti nessa noite, Senhor. É o que eu oro a Ti nessa noite, é o que eu peço a Ti nessa noite. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça, da Tua paz, em nome de Jesus, Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai celestial, e a comunhão do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.